Números 13, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo. Esse versículo quer dizer que o Números diz que o Senhor instruiu Moisés a enviar os espias. Por sua vez, sugere que Moisés os enviou a pedido do povo, como em muitos eventos históricos do Antigo Testamento, o engajamento humano e o divino vão lado a lado. Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã e darei aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. Esse versículo quer dizer que a missão destes espias era partir para examinar a terra. A lista dos espias das 12 tribos introduz um grupo provavelmente jovem, diferente dos líderes patriarcais mais velhos, e estiveram à frente do levantamento do censo militar no capítulo 1. Versículo 3. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto do Parã. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Esse versículo quer dizer que, neste capítulo, as indicações geográficas vão de contexto amplo do deserto do Parã para um lugar mais específico, Cádiz, Barneia, no deserto de Zin, o ponto de partida da sua exploração. O deserto de Zin é limitado por Nahal Zin, a bacia de escoamento do deserto e uma subseção do deserto de Parã. Hoje, Nahal Zin é vista como parte do deserto do Sinai e do deserto de Negueb, na Israel atual. Versículo 4. Estes e seus nomes das tribos de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Osaim, filho de Num. De tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Assel, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Josifi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã e disse: segue pelo caminho do sul e subi a montanha. Esses versículos quer dizer que a lista dos espias contém alguns nomes incomuns que raramente aparecem no Antigo Testamento, com exceção de Josué e Caleb. Isto dá uma pista da data de início da composição de Números, contrariando críticos que propõem que ele foi escrito nos períodos pós-exílico, 539 a 332 a.C. E vede como a terra e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se não pouco ou muitos. E como é a terra que habitam, e se é boa ou má, ou como são cidades que habitam, se em tendas ou em fortalezas. E como é a terra, se é repleta de estéril, se é repleta ou estéril, se há matas ou não, e tem de bom ânimo, e trazei do fruto da terra. E era aquele tempo, o tempo das primícias das uvas. Esses versículos querem dizer que a pergunta de Moisés, a terra é boa ou a terra é má, foi feita a partir do tema bem versus mal, apresentando em 10, 29, 33, 11 e 1, a nota como que entre parênteses cerca que as estações do início das primícias das uvas situam uma exploração de Canaã em agosto ou início de setembro, muitos meses depois da partida do Monte de Sinai, no início da primavera. No Antigo Testamento, Negueb se refere à região de sul de Hebron, ao norte do deserto de Zin, na atual Israel. Negueb se refere à região que vai da linha de Berseba a Arad, rumo ao sul, até Eliate, no Golfo de Acaba. E assim subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate.
Esse versículo quer dizer que os espias exploram a terra que vai do deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate, paralelos à descrição da terra de Dan, no norte, até Berseba, no sul. Estes parâmetros invertem ordem e ampliam distância do sul de Berseba até Reob de Lob Hamate, do sudeste do Líbano, um pouco do norte de Tel Dan. Lebo é descrita como uma cidade na fronteira norte da terra prometida, e posteriormente no reino de Israel de Davi e Salomão. Versículo 22. E subiram pelo sul e foram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesai, Talmai e os filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Esse versículo quer dizer que diz que Hebron foi fortificada 7 anos antes de Zoan, que ficava ao leste do delta do Nilo, cerca de 160 quilômetros a nordeste de Cairo. O nome egípcio para Zoan é de Jané, que os gregos pronunciavam como Tanis. Está associado ao lugar conhecido como Tel Dadá. O nome das 3 famílias de Enaquins refletem o plano de fundo semítico destes gigantes. Versículo 23. E foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e trouxeram 2 homens e uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Esse versículo quer dizer que a palavra hebraica Escol significa cachos de uva, e por isso, Vale de Escol reflete a produtividade das vinhas daquele vale que ficavam a oeste de Hebron. A colheita de romãs e figos sugere que a data próxima ao fim de agosto ou início de setembro para esta exploração de Canaã. Versículo 24. E este lugar foi chamado de Ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. E voltaram a examinar a terra depois de 40 dias. Esse versículo quer dizer que os 40 dias de exploração pela terra dos espias coincide com um tempo aproximado que deve ter levado para a viagem de 560 a 640 quilômetros a pé, baseado na média de 20 a 24 quilômetros por dia registrada nos anais das campanhas militares de Tutmés e Ramsés. Versículo 26. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Eles deram informação e a toda a congregação eles mostraram os frutos da terra. Esse versículo quer dizer que os espias de Israel partiram da região do deserto de Parã e se dirigiram para o norte rumo ao deserto do Noguebe. Atravessaram o que posteriormente seria Judá e Israel. Enquanto isso, os israelitas prosseguiram a viagem até o oásis de Cádiz, Barneia, supostamente na região de Quezeima, na nascente da bacia desértica de Nahal Rizim. Esse versículo 27, e contaram e disseram, fomos à terra para onde tu nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. Esse versículo quer dizer que o relato das espias comentou pela parte positiva com provas de fertilidade para a terra prometida, leite e mel. Se tornou a descrição clássica da abundância, da fauna e da flora natural da terra de Canaã. Esta avaliação se repete em um relato de viagem egípcio, a história de Sir-Nurri, em que o emissário real descreve a terra de Iá e a sua produção abundante. Versículo 28. Todavia é forte o povo que habita a terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. Esse versículo quer dizer que o teor do relato rapidamente mudou para uma avaliação negativa da possibilidade de conquistar as cidades fortemente fortificadas e seus numerosos habitantes, entre os quais disseram haver gigantes. O problema era que o povo estava focado na sua própria força em vez de no poder de Deus. A ponto das vitórias seguintes sobre as midianitas, amorreus e cananeus era demonstrar a força de Deus. O poder de Israel nunca esteve em seus exércitos. A vitória vinha das mãos do Senhor dos exércitos. Descoberta as recentes confirmando os dados bíblicos sugerem uma complexa composição de grupos étnicos vivendo na terra de Canaã durante o fim da Idade do Bronze
e na Idade do Ferro. Os Amalequitas eram uma tribo seminômade na região de Edom, espalhada pelo sul do Levante, indo do norte do deserto de Sinai até a região das montanhas de Samaria, o Morná. Tel Mansos no Negueb pode ter sido uma de suas cidades. Os heteus, conhecidos desde o período patriarcal, eram uma das montanhas centrais e eles surgiram no leste de Anatólia, por volta do terceiro milênio a.C. O Império Hitita floresceu no fim da Idade do Bronze. Com o centro de Atusa, se expandiu a Anatólia central até o ato do rio de Eufrates, ao norte de Levante. Os Jebuseus eram uma família não semítica que viveu em Jerusalém em meados da Idade do Bronze até a Idade do Ferro e que permaneceu no controle da cidade até o tempo das conquistas de Davi. São desconhecidas fora da Bíblia, embora a cidade de Jerusalém seja mencionada nos documentos cuneiformes, a tal Amarna, a do fim da Idade do Bronze, de 1550 a 1200 a.C. Os estudiosos sugerem que os Jebuseus podem ter sido uma subfamília de Ferezeus ou relacionados aos Hurritas. A tabela das nações lista os Jebuseus como descendentes de Canaã. Gênesis 10, 16. Os amorreus, descendentes de Sem, viviam na região montanhosa centro-sul do Levante. O termo amorreu pode se referir a um número de habitantes das áreas hoje conhecidas como Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Palestina. Também pode se referir do modo específico aos descendentes étnicos de Canaã, como descritos em Gênesis 10 e 16. Eles também eram chamados de amorreus ou ocidentais. Em registros há cádios em Mari e Martu, em textos suméricos e terceiro e segundo milênio, registros egípcios descrevem seu território indo no deserto de Negueb até as alturas do Líbano. Os cananeus surgiram em meados da Idade do Bronze, de 2000 a 1550 a.C., no sul de Levante, Gênesis 12 a 6, e continuaram sendo parte significativa na população no final da Idade do Bronze e da Idade do Ferro. A terra de Canaã era controlada pelo Egito no governo da 18ª Império Novo, de 1570 a 1400 a.C., e 19ª Faraó Ramsés, 1302 a 1175 a.C. Dinastias, a região se estendia ao longo do mar Mediterrâneo, indo de Wadi Arish a Leme Hamati, e no Líbano e no continente até a região do Vale do Jordão. A designação de Canaã pode derivar a palavra Acádia, vermelho-púrpura, baseado na produção de tintas da cor vermelha e as púrpuras feitas a partir de conchas, moluscos, murex, abundantes na costa libanesa. Outros estudiosos apontam para a raiz semítica, que significa submeter, ser conquistado. A referência antiga de Canaã é do 18º século a.C. em Mari. Versículo 30. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Esse versículo quer dizer que Caleb foi primeiro a contradizer as objeções da maioria dos espias. O nome Caleb significa cão e é um exemplo do perigo a se extrair sentido nos explícitos do significado de nomes bíblicos. Versículo 31. Mas homens que habitam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são eles mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra de que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Esse versículo quer dizer que os maus relatos se espalharam oralmente, a murmuração crescente se tornou descontentamento maior conforme os espias exageravam o tamanho e a força de seus inimigos. Versículo 33. E ali vimos os gigantes, os filhos do Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim eram seus olhos. Esse versículo quer dizer que a referência aos descendentes de Enac como gigantes visava instilar medo no coração do israelita. Os Nefilins, os caídos, gigantes,
são vistos em Gênesis 6:4 como descendentes dos filhos de Deus, seres angelicais ou guerreiros divinos, e das filhas dos homens, os nefilins, eram uma grande estatura, mas todos deveriam ter sido destruídos no dilúvio de Noé. De modo que é melhor concluir que os espias amedrontados deram um grande relatório exagerado. Os gafanhotos eram as menores criaturas comestíveis permitidas para o consumo israelita.